Prega, pastor, bem alto agora, tá bom? Enquanto eu chamo o nosso pregador da noite, Arthur Ursino, vem cá. Prega, pastor! Glória a Deus! Glória a Deus! A gente... Ei, Piraberaba! Ô, Mildal! Cadê o povo do Mildal? A gente grita, prega, pastor, para deixar ele assim, ó, empolgadão, para que ele derrame tudo mesmo que o Senhor colocou sobre a vida dele e sobre nós nessa noite. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar sobre a vida do Arthur neste momento, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos agora, Pai, a vida do teu filho nas tuas mãos. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem depositado algo grande, Pai, na vida dele, Deus. E nós agora, Pai, abençoamos ele, Senhor. Pai, que ele se sinta mesmo à vontade para derramar sobre nós aquilo que o Senhor já deu. Pai, que o Arthur seja nessa noite, Pai, um instrumento, um canal mesmo, Deus, da tua presença, Senhor. Que ele seja, Senhor, a tua boca nessa noite para tocar, Senhor, o nosso espírito e nos despertar em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. E aí, surpresos, galera? Alguns aí me perguntaram, você vai ministrar o louvor hoje? Eu falei, não, cara, hoje não. E aí o Lipe, enquanto nós orávamos ali atrás, para quem não sabe, todo pré-culto, nós temos um momento ali atrás na sala pastoral, onde nós nos reunimos como igreja para orarmos, para intercedermos pelo culto, por aqueles que vão cantar, por aqueles que vão pregar, né? Enfim, por todos realmente que trabalham. E aí o Lipe falava ali do quanto ele se sentia na responsa, né, de estar aqui ministrando louvor. E enquanto ele falava, eu falava, meu Deus, ele trocou de lugar comigo hoje. Mas amém, assim, primeiro eu gostaria de agradecer ao Lipe e à Ana, porque quem tem o privilégio de caminhar mais perto deles, agora eu vou falar um pouco mais específico do Lipe, eu ando mais com o Lipe, e para quem tem o privilégio de conhecer o Lipe mais profundo, vai saber que estar aqui na frente é um baita privilégio. Mas, acima de tudo, é uma grande responsabilidade. Porque nós temos um pastor que ele realmente preza por aquilo que a sua igreja, o seu corpo, vai se alimentar. Então, pastora, obrigado. É uma honra estar aqui e, ao mesmo tempo, um baita privilégio. E uma responsabilidade. Irmãos, o pastor me fez esse convite na sexta-feira. Eu estava arrumando as traias para pescar. Deixa eu só ajeitar aqui. E aí, primeiro ele mandou assim, e aí, mano, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, cara, eu tenho um desafio para te fazer. E eu bem de boa assim, falei, não, manda aí, né? Aí ele mandou um áudio. Eu queria que você pregasse domingo. Rapaz, engoli seco. Parei de arrumar a traia de pesca. Eu falei, e agora, rapaz? Mas eu falei, amém, bora lá. E aí eu terminei de arrumar a traia de pesca, porque eu não sou de ferro, e fui pescar. Só que naquela madrugada, de sexta para sábado, geralmente eu não durmo quando eu vou pescar, de tão ansioso que eu fico. Aí juntou com esse desafio aí que eu não dormi mesmo. Eu ia sair de casa por volta das 5 horas da manhã, coloquei o celular para despertar às 4h30, e 3 horas da manhã estava lá eu anotando, fazendo as anotações, algumas coisas que o Senhor trouxe à minha mente. E aí, para minha surpresa, hoje eu fui tirar um tempo só para colocar no rascunho, aí o Espírito Santo veio e mudou tudo. E aí eu falei, pai, então é a prova de realmente é o Senhor quem vai fazer. Amém? Eu queria compartilhar com vocês aqui, e aí quando ele me chamou para compartilhar com vocês, eu falei, pastor, eu prego sobre o quê? Tem algum tema, algo que você queira que eu ministre? E ele só mandou 2 figurinhas assim, metanoia e avivamento. Aí eu falei, beleza, ajudou bastante. Mas é o que a gente tem vivido como igreja, é o que a gente tem se disposto a viver. A nossa igreja, ano após ano, nós temos temas específicos, e o tema desse ano qual que é? Alguém sabe aí? É o ano de avivamento, amém? Então a gente vai falar um pouquinho sobre qual a importância da palavra nesse ano de avivamento que nós como igreja, como Rede Zoe, nós nos dispusemos a viver. E aí quando eu pensei sobre isso, cara, como que eu poderia trazer a questão da palavra? A palavra em si, ela é tudo, ela é o nosso norte. Como que eu vou conseguir trazer isso de forma que realmente possa ter um algo a mais, um plus nisso que a gente tem buscado? E aí o Espírito Santo me levou a isso que eu vou compartilhar com vocês. E aí eu fazendo a pesquisa, quais são, por exemplo, os pilares do avivamento? Eu não sei se algum de vocês aqui já tiver essa curiosidade de pesquisar sobre avivamento. Eu confesso que eu fiz isso mais quando, acho que um mês mais ou menos, nós tivemos esse assunto na célula, sobre a questão do avivamento. E aí pesquisando, alguns creem em 7 pilares, 3 pilares, 4 pilares. E aí eu peguei um ponto aqui que diz sobre os 7 pilares do avivamento. Ponto 1, arrependimento.
Jesus e João Batista, eles próprios começaram o seu ministério dizendo: arrependei-vos. Então tudo começa pelo arrependimento. O ponto 2, jejum, oração e palavra, que é o que a gente vai falar hoje, um pouco a respeito da palavra. Ponto 3, adoração. Ponto 4, santificação. 5, unidade. 6, glorificar a Deus. E o 7, vigiar. Então a gente vai até aqui no ponto 2, que é a palavra, amém? E aí eu já gostaria de começar perguntando para você, que você pudesse fazer uma reflexão aí no seu interior. Se eu te perguntasse hoje, o que te impede de dar mais tempo, mais prioridade à palavra de Deus na sua vida? O que te impede hoje de ter um tempo a mais com o Senhor, de realmente buscar uma intimidade maior? Eu tenho certeza que talvez alguns de vocês estão pensando nisso agora. Se eu desse a oportunidade para cada um aqui falar um pouco, muitas respostas viriam. Eu preciso priorizar um tempo a mais com Deus na oração, na leitura da palavra. Eu preciso fazer isso porque eu tenho filhos que dependem do meu exemplo para que eles sigam. Mas, possivelmente, a maioria das respostas de vocês aqui, e a minha também, iria vir para algo que nos diz respeito ao tempo. Eu preciso de mais tempo, a minha correria, o meu dia a dia, o meu trabalho, a minha família, ele me demanda muito tempo e, de fato, é um desafio para mim poder priorizar a Deus com a palavra. E aí, para a gente refletir nisso, eu queria já o primeiro... Ô, Pri, cadê a Pri? Aí, a irmã da leitura. Eu queria ler com vocês Atos 17, 5. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Amém. Pode deixar na tela, por favor. Esse texto eu quis trazer porque, se vocês repararam ali, isso aqui só para contextualizar. Os judeus eles estavam dificultando a vida de Paulo. Enquanto Paulo ia nas cidades para pregar o evangelho, os judeus, aqueles que não eram convertidos a Jesus, ao Messias, eles procuravam de alguma forma fazer motins para dificultar a vida daqueles que pregavam a palavra de Deus. E aí nesse texto diz ali que os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. Então o primeiro ponto aqui, quando eu pedi para você refletisse naquilo que te atrapalha, daquilo que te impede muitas das vezes de ter um tempo a mais com o Senhor, talvez você pensou que você pudesse ter um tempo a mais para Cristo, ter um tempo livre na tua agenda. Você está mais desocupado. E aí o primeiro ponto que eu digo aqui é que muitas das vezes não é uma desocupação, é um tempo a mais que você poderia ter com o Senhor que vai te trazer isso. E a gente tem um exemplo muito claro disso na vida de Davi. Davi é um homem que o seu ministério, o seu reinado, ele é conquistado debaixo de muita guerra. Davi era um guerreiro. Nós conhecemos a história de Davi, muitas das vezes se a gente perguntar para uma criança sobre Davi, ela vai lembrar da história de Davi e Golias. Então Davi, ele inicia o seu ministério, ele é conhecido como um guerreiro. Só que, se nós lermos a história de Davi, a queda de Davi com Batseba, Davi estava no seu momento de ficar de boa. Davi estava no seu momento de ter um tempo ali de qualidade, vamos dizer assim. Ele era um homem que poderia estar na guerra, a vida de Davi era na guerra, mesmo como quando já rei, a vida de Davi com seus valentes ali era estar à frente das batalhas. E aí a gente lê na história que Davi, no seu momento de ficar de boa, enquanto ele estava no terraço ali do palácio, né, contemplando a paisagem, ele contempla algo a mais. Né? Ele então enxerga Batseba, e aí a história que muitos de vocês já conhecem, a desgraça sobre a vida de Davi, sobre a sua casa. Né? Mesmo um homem segundo o coração de Deus, a gente tem aqui o relato de que no seu momento de ficar de boa, Davi caiu. E aí eu chamo a atenção que é bom, cada um de nós aqui ter esse tempo de qualidade, esse tempo a sós. Eu tive o meu sábado pescando, peguei nada, mas estava bom lá, assim mesmo. Então, assim, o que você tem feito com o seu tempo de qualidade? O que você tem feito com o tempo que o Senhor tem te dado? E eu quero não deixar de focar na questão de, nesse tempo, busca o Senhor, busca a palavra do Senhor. Nós vamos falar aqui sobre priorizar o reino de Deus, priorizar a palavra, que é um fundamento importantíssimo para que nós, como igreja, possamos viver avivamento. Amém? Pri, lê para a gente lá. E aí, para falar sobre a importância da palavra de Deus, o Espírito Santo me levou para a gente ver um pouco aqui como era a igreja dos Tessalonicenses. Eu não sei se todo mundo aqui já leu os livros lá de 1º e 2º Tessalonicenses, e são exemplos muito, muito ricos, muito fartos de tudo aquilo que nós, como igreja, nós podemos viver, nós podemos fazer para que nós possamos, de fato, priorizar o reino de Deus.
E aí a gente vai ler então ali o primeiro texto que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 6. Vamos ver o que essa galera fazia de diferente aí para ser reconhecido como tal na Bíblia. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Amém. Então, o ponto que chama a atenção aqui é que essa galera, os tessalonicenses, em meio a muito sofrimento, eles receberam a palavra. Então, se você, eu não sei qual a forma que você está agora, o ponto na sua vida que você se encontra, se é feliz, se é alegre, se é passando por tribulação, mas o fato é que nós temos aqui um registro de pessoas que, em meio a muito sofrimento, não era pouco, a Bíblia trata de enfatizar o muito. Eles não só receberam a palavra, mas aqui está a primeira, não sei, eu vou falar chave, parece que fica muito coach, né? Chave, não sei. Mas aqui está a primeira questão, receba a palavra com alegria. Não basta receber a palavra, receba com alegria. Amém? O Senhor nos chama para viver isso, a viver essa vida alegre, que mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a dificuldades, nós não deixamos de reconhecer que a vida realmente é difícil, mas como cristãos, aqueles que carregam Cristo no nosso coração, Cristo nos chamou para sermos diferentes do mundo, para recebermos com alegria aquilo que o mundo acha que é loucura. Pri, lê para a gente lá, 1 Tessalonicenses 3,6, também tem um pouquinho, só na parte A, tem um pouquinho sobre o que os tessalonicenses faziam para ser diferentes. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Então, cara, quando eu comecei a ler isso aqui, quem está fazendo esses relatos aqui, irmãos, é Paulo e Timóteo. E aí diz ali que agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias. E aí, lendo mais aqui, eu vi que, cara, essa igreja, de fato, eles estavam sendo imitadores de Cristo. Inclusive, Paulo, ele cita isso, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E essa igreja, os caras tinham conseguido chegar nesse nível. Nesse nível que Paulo chega a falar isso, ó. Tá legal o negócio, vocês estão conseguindo, de fato, viver aquilo que a gente tem pregado, aquilo que a gente tem instruído vocês a viverem. Como igreja, vocês têm feito a tarefa de casa. 1 Tessalonicenses 3,12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Os caras eram muito fera. Os caras já praticavam. Os caras, eles eram amorosos com aqueles que já eram de casa. Eles eram amorosos com aqueles que chegavam. Então, até aqui, a gente tem visto realmente uma igreja exemplar. Uma igreja que tem vivido, que tem cumprido aquilo que Paulo e Timóteo, ida após ida, ia lá para ver como estavam. E o relato de Paulo sobre essa igreja era sempre esse. Eu me alegro com o que vocês têm vivido. Mesmo em tribulação, vocês têm adorado ao Senhor, vocês têm expressado o seu amor. 1 Tessalonicenses 4:1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Obrigado, Pri, até aí mesmo. Então, quando eu separei esses textos ali, o Espírito Santo me fez algumas perguntas. Na minha conversão, e aí eu transmito essa pergunta para vocês pensarem. Na sua conversão, a sua conversão a Jesus e a sua palavra, qual a situação que você estava na época? Que a gente viu com uma igreja que estava vivendo grande tribulação. E eles receberam a palavra de Deus com muita alegria. E aí algumas perguntas. Como está a sua mente? Como estava a sua mente e os seus pensamentos, a sua saúde mental, na época em que você teve esse primeiro contato com a palavra de Deus? Como era a sua estrutura familiar? Seus amigos? Como era a sua rede de apoio que você tinha na época da sua conversão? E quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que ainda não experimentaram essa vida abundante em Cristo. Como é que está a sua vida hoje? O seu coração, a sua saúde mental, as coisas que você tem pensado? Suas finanças, como é que estão as suas finanças hoje aí? O Estevão deu um breve relato aqui do que Deus fez com eles na vida financeira. E a gente que acompanha um pouco a vida do Estevão e da Aninha sabe que é de glória em glória, né, Estevão? Como é que está a sua vida financeira? Como estava a sua vida financeira no momento em que você teve esse primeiro contato com a palavra do Senhor? Você já era casado? E aí aqui eu vou compartilhar um pouco sobre a minha experiência. Eu me converti com 18 anos. Eu sou um rapaz do Tocantins. Eu sou do interior do Tocantins, uma cidade de pouco mais de 3 mil habitantes.
E quando eu fiz 18 anos, eu tinha uma decisão muito importante para tomar. E ainda não era sobre a minha conversão, porque eu nem sonhava. Eu já namorava a minha digníssima, a Aline. Eu comecei a namorar a Aline, eu tinha 17 e ela 15, cara. Jesus teve misericórdia de nós. Mais dela, diz o pastor. Minha mãe não diz isso. Mas aí, irmãos, eu tinha uma decisão muito importante para tomar na minha vida, que era a minha mudança. Eu precisava sair do Tocantins para buscar uma estrutura melhor, trabalhar e tudo mais, coisa que na minha cidade, infelizmente, não poderia me suprir nisso. E a decisão que eu precisava tomar era para onde eu vou. A Aline já morava em Brasília nessa época, e aí uma tia, ela me fez o convite para ir morar com eles. Essa tia, toda vez que eu ia para Brasília, meu ponto de apoio era lá, só para dormir, porque o resto era na casa da sogra, né, sogra? E aí eu tinha a decisão de ir para Brasília, onde já estava a minha namorada na época, e eu tinha também a oportunidade de ir para Goiânia, que aí o meu irmão, meus primos já moravam lá, só que lá em Goiânia tinha algo que me prendia a não ir. Eu não sei, eu acho que a maioria de vocês aqui tem um tio, uma tia, uma mãe, um pai, que é o Abraão da família, que é o pai da fé, ou a mãe da fé, no caso. E aí lá em Goiânia já tinha a tia Beth, que era a nossa mãe da fé da família. Foi a primeira pessoa que se converteu e, de fato, ela... A tia Beth, eu desconheço pessoas mais crentes que a tia Beth. A tia Beth é crente de verdade, cara. Aquela crente exemplar que realmente não envergonha o evangelho. E aí, quando me surgiu a oportunidade de ir para Goiânia, eu pensei, cara, para lá eu não vou porque o povo lá é crente. Para lá eu não vou porque daqui a pouco vão querer que eu vá para a igreja. Mas aí eu percebi que era a decisão mais sensata a se tomar, porque falei, morar com tio e tia, daqui a pouco vai ter alguma desavença ali, querendo ou não. E ir para Goiânia eu vou morar com meu irmão, o mesmo direito que eles vão ter na casa eu vou ter também. Todo cheio, né? E aí nesse contexto, então assim, sobre as perguntas, como estava a minha mente? Eu era um cara bem resolvido, eu sempre fui um cara muito bem resolvido com as minhas questões sentimentais e tudo mais. A minha vida financeira não estava lá essas coisas, eu tinha acabado de me mudar para Goiânia, estava sem emprego ainda. Mas o fato é que quando eu encontro a Cristo, ou ele me encontra, na verdade, eu estava trabalhando, ganhando pouco, mas eu trabalhava, já tinha o meu salário, já pagava aluguel. E o meu relacionamento com a Aline estava um tanto balançado, justamente porque eu já tinha tido aquele primeiro contato com Cristo. Eu já sabia que muitas das coisas que nós vivíamos no nosso relacionamento não agradavam a Jesus. Só que aí eu vivia com aquela de, cara, e aí? Eu preciso abandonar essas práticas que nós já tínhamos antes, porque nós não tínhamos entendimento. E eu preciso abandonar essas coisas. Eu entendo que Cristo nos chamou para viver coisas maiores, mas eu tenho essa decisão muito difícil de tomar. E um belo dia, quando eu menos esperava, estava eu lá na frente, lá igual um doido, chorando lá e me rendendo a Cristo. E aí Cristo me fez lembrar, cara, como você estava? Você estava bem? Você estava bem? Você estava passando por tribulações? Porque a gente leu aqui um relato de uma igreja que estava assim. Na verdade, não sei nem se era igreja na época, né? Só fala que aquele povo, eles receberam a palavra com grande interesse, com grande alegria. E eu queria te convidar nessa noite, se você já é um convertido, né? Se você já se converteu a Cristo, lembre-se de como você estava na época, lembre de onde Cristo te tirou, lembre o que Cristo fez por você. Certamente isso vai trazer alegria em seu coração, vai trazer gratidão. Nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos mudar de nível se nós não temos a gratidão muito evidenciada em nosso coração como cristãos. E a igreja de Tessalonicenses, eles eram fé em cumprir essas coisas que nós lemos, porque justamente eles entendiam, muito cedo eles colocavam em prática todos os ensinamentos e aquilo que eles aprendiam sobre a vida de Jesus. E era uma época, irmãos, que a fé, de fato, ela era como em Romanos 10, 17 nos relata, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tinham tanto acesso que nós temos hoje à palavra, à internet, para pesquisar as coisas. Então, o momento que eles tinham para alicerçar a sua fé e colocar em prática aquilo que Jesus ensinaria para aquelas pessoas através da vida de outros, era de fato pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quantas facilidades nós temos hoje de ouvir, de ter contato com a palavra de Deus. Nós temos pastores fenomenais. Não é puxação de saco, para quem caminha próximo, para quem está comigo sabe que eu amo a vida dos meus pastores. E aí, quando eu estava orando por eles hoje, na verdade, o Espírito Santo me levou a orar pela família pastoral. Aí, no pacote entrou o pastor Cláudio, pastora G, Celção e família, que são pessoas que a gente considera demais também. A Lana, quando vai falar do tio Celso, ela fala o pastor tio Celso. Então é isso, irmão. Você precisa ser grato pela família pastoral, pelas pessoas que o Espírito Santo levantou para cuidar da minha e da sua vida, espiritualmente falando, amém? Precisamos exercitar a gratidão.
Quais os exemplos e as motivações que os nossos irmãos tessalonicenses, eles nos dão para viver essa vida abundante em Jesus? E aí, quando a gente lê Tessalonicenses, me veio à mente o seguinte, que quando você, a partir do momento que você tem o seu encontro com Cristo, assim como eu tive, e talvez você ainda não teve o seu, é necessário nós mudarmos de nível. Assim como eu falei, que aquelas práticas que eu tinha no meu relacionamento já não condiziam mais com aquilo que Cristo havia me chamado. Toda hora eu bato no microfone aqui. Antes de começar ali, a Pri chegou assim, dá licença, pregador. E aí colocou o microfone aqui, eu falei, meu Deus, está acontecendo mesmo. Mas amém. Então, quando nós temos esse contato com a palavra, nós precisamos evoluir. E aí o Espírito Santo me fez lembrar também que isso precisa acontecer não só no meio cristão. Quando você tem contato com pessoas mais evoluídas, e aqui eu não falo só de finanças, eu creio que cada um que já teve a oportunidade de conhecer pessoas que te levam a ser melhores. No trabalho, na igreja, ambientes que você frequenta. Você tem a oportunidade de conviver com essas pessoas, automaticamente, se você quer continuar tendo contato com essas pessoas, você vai precisar evoluir. Você vai precisar mudar de nível. E aí eu quero citar alguns exemplos aqui. Ô Ney, eu vou te colocar na fogueira de novo, meu irmão. O Ney fala assim, o Ney, para quem conhece, o Ney é o cozinheiro da parada. E toda vez que alguém fala sobre o Ney aqui, complica a vida dele, porque alguém chega nos bastidores e fala, ô Ney, e eu, Ney? E minha vez aí, Ney? Ô Ney, vou dar uma dica. Quem quer, gera, não é, Ney? E o Ney sempre fala, cara, quem quer tem que gerar também. É só uma dica aí, irmãos, para quem for procurar o Ney no final do culto. Quem quer, gere primeiro. E aí o Espírito Santo me fez lembrar sobre pessoas excelentes que eu tenho a oportunidade de caminhar e que me fazem a querer mudar de nível nessas áreas. O Ney é um cara que quando ele vai, se ele falar assim, ô Lipe, vamos fazer tal coisa aí, vamos fazer uma coisinha simples. Vamos fazer um estrogonofe. Para quem estava aqui no Fascinação, era para ser um estrogonofe simples. Quem comeu viu a simplicidade que era o estrogonofe, a simplicidade, né? Cara, o Ney, ele não consegue fazer nada simples. Cara, o Ney, ele pega... É difícil trabalhar com o Ney, porque até a salada, se você for dispor a cortar um tomate, meu irmão, prepara para a perfeição. É o corte no sentido certo, no sentido horário, anti-horário, tem todo um esquema. Então, conviver com o Ney automaticamente me fez querer melhorar um pouco na cozinha também. Às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo, cara, o Ney faria isso aqui. O Ney colocaria um negocinho diferente ali. Então, Ney, você me inspira nisso, meu irmão. A ser melhor na cozinha. Aí, falando do Ney, tem que falar da Adri também, né, Ney? Cara, você vai na casa da Adri, a casa da Adri, ela sempre está enfeitada com algum tema. Se é na época da Páscoa, a casa dela vai estar toda, você vai entrar lá, você sabe, cara, a Páscoa está chegando. Ou daqui a pouco você entrou, você fala, o Natal vai vir daqui a pouco. E é sempre muito elegante, é verdade. Você entra na casa do Ney e da Adri, cara, é de um bom gosto, e isso aí é a mão da Adri. Em tudo que a Adri faz para decorar a casa, ela faz com muito amor e carinho. E eu imagino que ela tem lá, assim, uma dispensa lá, assim, com os 12 meses do ano. Agora é o mês tal. Aí ela pega as coisas e vai lá e... É isso aí, Ney? Cara, mas assim, a Adri também inspirou a minha linha a ser melhor em casa. Colocar um mimozinho a mais, às vezes, sei lá, em algum canto da casa, as plantinhas lá que a Adri fez, né? O Espírito Santo também me fez lembrar sobre o Alex e da Pri. Cadê o Alex? Tá ali. Cara, quem já teve a oportunidade de ir na casa do Alex e da Pri, sabe aquele cantinho que você olha assim e você fala, é do Alex e da Pri? É, maravilhoso. E eu e a Aline, não sei, acho que como muitos aqui, a gente mora de aluguel até hoje. E a gente nunca quis investir na nossa casa, porque a gente fala assim, vou botar nada aqui para quê? Daqui a pouco eu vou mudar daqui. Daqui a pouco eu saio daqui, não sei quanto tempo que eu vou passar nessa casa. Mas aí, assim, convivendo com eles, a gente vê o seguinte, cara, é o seu lar. Não importa se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, é o pedacinho que o Senhor te deu para morar, e você tem que fazer o possível para deixar a sua cara. Você tem que chegar em casa, você tem que se sentir bem ali. Então vocês me inspiram, nos inspiram a ter uma casa mais agradável, mais aconchegante. Irmãos, eu vou citar alguns só, tá? Não vou citar todo mundo, não. Só realmente o Espírito Santo me fez lembrar. Eu não convivo com a Karen, espero ainda receber um convite. Cadê a Karen? Aê, irmã. Mas a Aline convive. Tipo assim, cara, sentar com a Karen numa mesa também, pode preparar para ter o garfo para isso, a colher para aquilo, o café de tal jeito. A Karen é a mulher da mesa posta. E aí eu tenho usufruído disso lá em casa, porque a Aline agora, quando vai fazer um negocinho, bota lá um gueri-gueri lá na mesa, bota um negócio para tirar uma fotinha. Então a gente tem usufruído, a gente tem mudado de nível também em contato com a Karen. Eu não vi ainda como é que é, eu vivi a cores, mas a Aline disse que é legal lá na casa dela. Lá. Brincadeira, Karen, é nada. E aí, cadê o Renato? Cadê o Renatão? Tá lá atrás, né?
com o filho. Cara, o Renato ele entrou no louvor há pouco tempo, há relativamente pouco tempo. E, meu irmão, o Renato ele trouxe algo em mim que já precisava evoluir há um bom tempo, que é a questão da musicalidade. Para quem convive comigo sabe que para mim estar aqui é só misericórdia, irmão. Sou canhoto, às vezes eu estou tocando alguma coisa, ele me pergunta, que nota é essa aí? Eu falo, cara, não sei não. E eu não falo isso porque assim, eu deveria saber, eu deveria me buscar conhecimento nessas áreas. E, cara, conviver com o Renato é inevitável você ter que crescer na área musical. Porque o Renato, ele puxa mesmo. Você chega no ensaio aqui, você não tirou sua parte, prepara para ouvir, irmão. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar de nível nisso também. Não dá para fazer mais de qualquer jeito, não dá para ser de qualquer forma. E aí o Espírito Santo tem me feito caminhar com essas pessoas. Irmãos, eu citei alguns exemplos aqui, mas tem vários. Eu preciso crescer. E por que a gente não faz isso com a palavra de Deus? A gente tem a oportunidade de caminhar, de ter contato dia após dia com a palavra de Deus. Deus nos traz pessoas, palavras para nos revelar coisas ocultas, realmente assim que o Espírito Santo ele traz na vida de alguém, se alguém compartilha com a gente não se esforça. A gente simplesmente não vive o sobrenatural, a excelência. E a palavra dessa noite, irmãos, é sobre a excelência. O Espírito Santo, se nós queremos viver um ano de avivamento, nós precisamos fazer algo a mais. Nós precisamos fazer algo que nós não fazíamos, por exemplo, ano passado, que era o ano da profundidade. Um ano de profundidade, ele exige que nós entramos em alguns níveis que nos levem a ser mais profundos. Mas um ano de avivamento vai exigir de nós, como igreja, um posicionamento de avivamento. E aí eu fui pesquisar sobre o que é ser nobre. Me veio essa palavra na mente. Quem caminha com o Ney também, eu ouvo muito o Ney falar sobre, cara, você tem que ser nobre, você tem que ser muito excelente. E aí lá no tio Google, diz o seguinte, em uma linguagem mais filosófica, eu falei, cara, tá aqui a prova que Deus está na filosofia também. Não adianta esses caras viajar na maionese achando que Deus não está. Deus está em tudo, irmãos. Diz o seguinte, em uma linguagem mais filosófica, a noção de nobreza está relacionada com valores morais humanos, como a generosidade, a lealdade, a honestidade e o bom caráter. Então, muitas das vezes, quando a gente fala sobre ser nobre, talvez quando eu falei aqui em ser nobre, você já pensou logo em, pô, eu preciso colar em alguém aí que está com as verbas. Preciso colar em alguém aí que tem uma casa melhor, que possa me possibilitar me levar em ambientes melhores. Mas a nobreza, descrita até pelo próprio Google aqui, ela está ligada a você ser uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de boa índole, uma pessoa que faz aquilo que é nobre. E aí eu gostaria de ler com vocês Atos 17:11. Que a gente vai... O Espírito Santo ele quer nos levar a esse lugar de nós vivermos pelo padrão de nobreza dos céus, amém? O Espírito Santo quer te levar a viver o padrão de nobreza do céu. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Amém. Pode deixar na tela aí, acho que é o Lucas que está ali, né? Pode deixar isso aí na tela, Lucas, por favor. Cara, então isso aqui para mim foi um choque. Eu até compartilhei esses dias sobre isso aí no grupo, acho que dos líderes ali, justamente esse texto. A gente acabou de ver um relato de uma igreja dos Tessalonicenses, onde os caras estavam fazendo tudo certo. Tudo aquilo que a palavra instruía, tudo aquilo que Paulo e Timóteo instruíam eles a viver como igreja, os caras faziam, os caras viviam. E aí vem esse texto e diz aí que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Eu falei, cara, tem um nível a mais aí. Tem uma galera que viveu algo a mais do que os caras viveram. E aí o que é? Por que esses caras foram considerados mais nobres? Eles receberam a palavra com grande interesse. Então aqui mais uma vez, irmãos, não basta só receber a palavra. Se eu e você, se nós queremos mudar de nível, se nós queremos viver avivamento, não basta só mais receber a palavra. A pastora até falou aqui que falar qualquer um fala, né, pastora? Falar qualquer um fala, irmão. Glorificar a Deus, qualquer um glorifica. Mas o Espírito Santo ele nos chama nessa noite para viver uma vida de nobreza. No sentido de um bom caráter como pai, como filho, como esposa. Você que tem, muitas das vezes, um cargo de chefia no seu trabalho, cara, Deus te colocou lá para você zelar pela vida dessas pessoas que estão lá abaixo de você. Deus colocou a sua vida lá para que através dos seus ensinamentos, através daquilo que você tem que cobrar, porque esse é o papel de um chefe, vamos assim dizer, mas é cobrar no amor, é cobrar, é exortar no amor, é trazer Cristo para a conversa. O Disseu está ali, esses dias eu tive uma conversa com o Disseu a respeito de alguns projetos que ele tem aí, né, Disseu? Na área do marketing, aí, do digital, vamos dizer assim.
Enquanto eu conversava com ele, eu falei, cara, isso aqui é legal, isso aqui é muito top. Grava a sua vida, cara. A sua vida é um exemplo. A sua vida, ela é um relato do milagre que Cristo fez. Muitas das vezes você está buscando conteúdo de outras coisas e o conteúdo está aí, cara, é a sua vida. O Disseu sofreu um acidente, né, Disseu, lá no Rio de Janeiro, que paralisou o lado esquerdo do Disseu. E é um cara que, meu irmão, falando aqui agora, talvez vocês vão perceber, mas o Disseu ninguém percebe que ele tem essa deficiência, porque o cara se vira com tudo. E aí eu falei para ele, cara, grava a sua vida, começa a falar sobre isso, porque em algum momento você vai ter a oportunidade de inserir Deus na parada. Isso aí precisa convergir para que Cristo seja glorificado através da sua vida. E aí uma frase que eu anotei aqui, que eu creio que sim, o Espírito Santo trouxe, que é: o avivamento é algo que extrapola a ordem natural e a ordem sobrenatural das coisas. Eu conversava com o Lipe esses dias, relatando algumas dificuldades que a gente tem vivido em célula com algumas pessoas, assim, e é normal, irmãos. A gente é corpo, o corpo precisa de ajuste. E muitas das coisas que a gente precisa ajustar, às vezes é algo que excede um pouco do meu entendimento, do meu e da Aline como líderes, a gente vai no Lipe na Ana mesmo e a gente conversa um pouco sobre as questões. E eu estava um dia na oração aqui, falando algumas coisas com o Lipe, e o Lipe falou assim, cara, eu tenho sentido no meu espírito que é chegado um tempo assim que tem questões que só mesmo um avivamento para resolver, porque não dá mais. Não há mais o que você fale, não há mais o que você pregue, que parece que convence as pessoas da vida que eles precisam abandonar. Só que quando o Lipe falou aquilo, na hora eu pensei assim, então beleza, então se ele realmente chegou a esse entendimento, então isso aí não está no meu alcance não. Mas aí, preparando essa palavra, o Espírito Santo falou, cara, aí que está o detalhe. Está ao seu alcance sim, porque se é um avivamento que vai fazer isso, você precisa ser agente disso aí, você não precisa ser só participante. Nós precisamos ser agente de avivamento. Se você também tem esse entendimento de que, cara, aquela pessoa lá, ou o meu casamento, a minha vida, só um avivamento, só a misericórdia que vai resolver, então busque avivamento. Busque os pilares, busque viver aquilo que a palavra nos traz sobre o que é avivamento. Porque o avivamento, irmãos, ele é algo que é o Senhor que traz, mas ele traz na vida de pessoas que se dispõem a viver algo diferente, algo sobrenatural. Se você pegar para estudar a história dos avivalistas, são pessoas que eles vivem e eles caminham para uma vida que é totalmente contrária, totalmente extrapolada daquilo que o mundo vive, porque precisa ser algo diferenciado. O avivamento é algo que ele é de Deus, derramado sobre a igreja, mas que ele impacta. O avivamento ele vai impactar toda uma geração. Aqueles 120 homens que estavam lá em Pentecostes, foi através deles, mas através da vida deles, estamos nós aqui hoje, colhendo os frutos disso, de um evangelho, de um avivamento que foi derramado sobre a vida de 120 homens que se dispuseram a buscar. Então o Senhor te pergunta, você está disposto a ser um desses? A levantar avivamento sobre essa geração, a levantar avivamento sobre Joinville? O Senhor não te colocou aqui à toa, irmão. E aí, enquanto eu lia também sobre essas questões, eu anotava, eu lembrei do propósito que trouxe eu e a minha família para cá, para Joinville. Cara, não precisava a gente vir para cá. A gente estava morando em Goiânia, estava bem, estava estabilizado, e aí me surge a oportunidade de vir para Joinville. Eu não conhecia Joinville, não sabia nem onde ficava. Eu tive 3 dias para vir aqui, olhar a cidade, alugar uma casa e me mudar para cá. E aí a nossa decisão ela foi pautada. Se o Senhor responder, a gente vai. Se não, a gente fica. E aí Deus nos dá Jeremias 29:11, né? Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de um futuro melhor, um plano de paz. E eu entendi que Deus nos trouxe para cá foi para viver excelência. Que para viver a normalidade a gente já estava vivendo lá em Goiânia. A gente estava bem em Goiânia. A gente já tinha voltado para lá, né, gata? A gente estava numa igreja legal, a gente convivia com os nossos amigos lá, os nossos familiares. Mas a gente decidiu vir para cá e a gente entende que não era sobre nós, não era só sobre eu e a Aline. E aí hoje a gente vive a benção de ter uma família aqui, a gente tem 2 joinvilensezinhos aí, o Rafael e a Alana. A sogra veio para cá, irmãos, olha que benção, né, sogra? Minha sogra é benção mesmo, irmão. Posso dizer isso de boca cheia, que a minha sogra é uma benção na nossa vida. É, a sogra da Ana também, o pastor está falando, a mãe dele. Então, irmão, se como igreja Zoe, se como rede Zoe, nós temos um chamado para viver avivamento, nós temos que evoluir. Irmão, se interesse mais por aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Busque mais conhecimento na sua área. De repente você é alguém que já trabalha na igreja, na diaconia, na intercessão, na equipe de louvor. Irmão, busque mais excelência. Se você ainda não é, saiba que o padrão tem que ser esse.
Se você quer entrar em alguma área da igreja para fazer qualquer coisa, cara, eu lembro numa das primeiras reuniões que eu vim aqui, eu já estava trabalhando na igreja, eu já era do louvor. Uma das palavras da Aninha foi assim, cara, se você é do Ministério de Louvor, ela falou bem específico, eu acho que foi na reunião de louvor. Se você é daqui da equipe de louvor, mas você passa ali, você vê um copo caído no chão, você vê uma água derramada e você não está disposto a limpar, não sobe aqui não, irmão. Porque se você não está disposto a cuidar do simples, você não devia estar aqui em cima. Você não devia estar aqui sendo um canal na vida de outras pessoas se você não se importa com o simples que acontece. Essa casa aqui é minha, é sua, irmão. Esse aqui é a extensão da nossa casa. Então o Senhor nos chama, seja excelente. A forma como nos portamos perante as coisas de Deus definirá o padrão das pessoas que desejarão caminhar mais próximo de nós. Então, se você é um líder nessa casa, nós entendemos que o reino ele precisa expandir, amém? Nós precisamos expandir, nós fazemos célula para isso, nós fazemos células evangelísticas para poder realmente alcançar a vida de outras pessoas. E, cara, querendo ou não, chega um ponto que demanda trabalho, demanda mão de obra. Então, se você é um líder de ministério e você entende que você precisa de mão de obra, faça com excelência, porque o padrão de excelência que você tem feito as coisas, esse é o padrão de pessoas que você está atraindo para próximo de você. É o padrão de pessoas que você tem atraído para ser o seu braço direito, para te servir no ministério que você precisa. Seja excelente, irmãos. Seja excelente nas coisas que o Senhor te chamou para ser e para fazer. E aí eu quero ler com vocês Atos 17, 12. Existe uma consequência. Nós vimos ali que os bereanos, eles foram considerados nobres porque eles receberam a palavra com grande interesse. E para tudo na nossa vida, irmãos, existe uma consequência, para bem ou para mal. Nós vamos colher de qualquer forma. E a consequência daquelas caras receberem a palavra com grande interesse, tem uma consequência que é Atos 17, 12. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Amém. Cara, os mesmos judeus que está lá em cima, ó, e muitos dentre os judeus, possivelmente eram os mesmos caras que estavam fazendo motins para atrapalhar a vida de Paulo e Timóteo. Aquelas mesmas pessoas que ora era empecilho para a expansão, para o crescimento de Deus, essas mesmas pessoas, quando tiveram contato com esses bereanos que receberam a palavra com grande interesse, essas pessoas elas foram impactadas de tal forma que a Bíblia nos relata que um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos creram, e também os judeus. Então, irmão, o meu e o seu testemunho de excelência, de fazer as coisas como realmente para Cristo, automaticamente, inevitavelmente vai atrair pessoas, vai atrair olhares de pessoas para receber, para experimentar um pouco daquilo que você tem vivido. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, vocês têm várias oportunidades no seu dia a dia, no local onde Deus te colocou. E, cara, como é gratificante você caminhar e você ter contato com algumas pessoas que chegam em você e falam assim, ô mano, na boa, qual que é o segredo, cara? O que é que tu tem aí como família que seus filhos têm um comportamento diferente? Graças a Deus, eu e a Aline, a gente ouve muito isso, que os nossos filhos têm um comportamento diferente. E isso não é glória minha, não é glória da Aline, mas é porque nós decidimos ser diferentes. Nós decidimos agir conforme os padrões que Cristo, na sua palavra, nos ensina a ser como pais. Como é bom você ouvir e falar, cara, tem alguma coisa aí, porque as vendas não estão legais, a conta não está batendo, a conta não está fechando, e ainda está tudo bem, cara. Tem alegria, tem felicidade, tem paz na casa. Esses dias eu conversei com um irmão aí, falando sobre casamento, está passando por uma dificuldade. E aí, enquanto ele falava assim, né, que tá vivendo uma vida tribulada mesmo, irmão, misericórdia. Enquanto ele falava, eu pensava assim, rapaz, como é que não fala para separar desse jeito? E aí, quando ele falou, eu falei, cara, realmente tá difícil o negócio. Aí acho que ele se encheu assim, opa, tá me dando razão. Eu falei, é difícil mesmo, irmão. Aí ele já tinha falado de separação, inclusive. Eu falei, cara, realmente é difícil, eu não concordo de ter um casamento onde você vive dessa forma, você não tem paz. Porém, entretanto, contudo e todavia, a palavra de Deus diz que ele não se agrada disso, cara. Ele não se agrada da separação. O casamento, a família para Deus é a instituição primária. Eu falei para ele, Deus não quer uma vida dessa para você. Isso eu tenho certeza, Deus não te quer desse jeito. Da mesma forma que ele não quer que você se separe. Então, irmão, Deus tem alguma coisa nova para fazer no casamento de vocês enquanto vocês estão casados.
Eu falei para ele, eu posso dizer, ó, eu tenho... Quanto tempo de casado, amor? É para ver se ela sabe, porque eu sei. Eu sei, irmãos. Não é não, amor? Lá em casa, quem sabe das coisas é eu, irmão. Brincadeira. Mas assim, cara, eu me peguei falando essas coisas para um cara que tem 35 anos de casados. Pastora G e pastor Cláudio comemoraram há pouco tempo. Quantos anos de casado, pastores? 43 anos de casados. E aí eu até falei assim, ó, amor, precisamos buscar ajuda de alguém mais elevado, mais excelente. Aí o pastor Cláudio e a pastora G vão colar com a gente nisso aí. Mas, irmãos, o que eu entendo é que determinadas situações vai exigir de nós níveis mais excelentes, irmãos. É chegado um tempo onde as pessoas estão sedentas. Mas as pessoas estão sedentas não é mais por algo simplório. O que é simples, aquilo que é corriqueiro, irmãos, aí fora está cheio. Tem outros lugares que tem isso aí. Deus tem nos chamado para viver a excelência. Deus tem nos chamado para sermos uma igreja nobre em Joinville. Eu quero ser conhecido como uma igreja nobre nessa cidade, nessa rua. Nós precisamos fazer diferença na região onde a Zoe está implantada, irmãos. Nós precisamos ver pessoas transformadas. Nós precisamos ver pessoas de fato e de verdade que têm uma vida de excelência, que caminham em nobreza. A nobreza que nós acabamos de ler lá em Atos. Em Atos 17:11, que é o que está na tela, lá na versão ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, diz assim que os bereanos, eles receberam a palavra com muita avidez. Então a Bíblia, na versão NVI, ela fala sobre bastante, com grande interesse, e na ARA fala com bastante avidez. E aí eu fui pesquisar de novo o que é avidez, porque eu não sabia, né? E a avidez, lá no tio Hugo, diz que é um desejo inflamado e intenso. Então, é sobre isso. E vem bem a calhar com um ano de avivamento. Avivamento quer dizer chama, fogo do Espírito Santo, um desejo incontrolável pela palavra, um desejo incontrolável pelo Senhor, pelas coisas do Senhor. Então, o chamado do Espírito Santo para nós, para mim e para você nessa noite, é viver com nobreza, com avidez. É desejar a palavra do Senhor com avidez. É desejar ter tempo com Deus no tempo que eu tenho certeza que talvez você já vai encaixar talvez não, eu espero. E isso serve para mim também, irmãos. Buscar intimidade com Cristo. Priorizar um tempo, separar um tempo para isso com Cristo. Mas separe isso, irmão, com avidez. Separe isso sendo intencional. Separe esse tempo realmente mostrando para o Senhor que você deseja, que você tem esse desejo, se você tem esse desejo inflamado e intenso de ter uma vida transformada e automaticamente transformar as pessoas que você tem a oportunidade de caminhar. Amém? Essa é a palavra, a breve palavra que o Senhor colocou no meu coração. E lá em Brasília, na igreja que nós congregávamos, tem um irmão lá, o irmão Júlio, que toda vez que ele ia pregar, ele dizia o seguinte: irmãos, tudo que eu estou falando para vocês aqui é um desafio primeiro para mim, porque o ouvido mais próximo da boca que está falando agora é o meu. E tudo isso que eu falei para vocês aqui, irmãos, é um chamado de Deus para mim. Para me aprofundar mais no Senhor, para me aprofundar mais na palavra dEle, para me aprofundar mais naquilo que Ele me chamou para viver em Joinville. Porque se não fosse para viver coisas novas, irmão, não faz sentido eu estar aqui com a minha família, eu estar nessa casa. O Senhor nos trouxe para cá para viver coisas novas. E eu sou grato a Deus por isso, sou grato a Deus por essa oportunidade. Está aqui uma prova de coisas novas que eu sei que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Quando o Lipe me deu o convite, eu pensei assim, cara, eu vou sugerir a Aline. Porque a Aline é melhor que eu, irmãos. Essa é melhor que eu, gata. Mas Deus tem um chamado para cada um de nós aqui. O Lipe falou na sala de oração ali atrás, né? Quem vai trazer a palavra hoje é o Arthur. Quem vai trazer a palavra hoje é o Arthur. E a galera, amanhã pode ser qualquer um de vocês aqui. Aí a galera deu uma, opa! Mas é isso, irmãos. Amanhã pode ser você, o convidado para estar aqui, trazendo essa palavra, podendo compartilhar aquilo que Deus te chamou para viver nessa terra, aquilo que Deus te chamou para viver em Joinville. E eu queria orar com você sobre isso, para que realmente o Espírito Santo pudesse gerar no meu e no seu coração esse desejo, essa avidez pela presença do Espírito Santo, pelo crescimento, pela expansão do reino de Deus aqui nessa cidade, aqui nesse bairro, nesse lugar que Deus nos plantou. Eu tenho plena consciência de que Deus plantou a Zoe Joinville neste lugar, e cada um de vocês aqui tem um testemunho diferente de como veio parar nesse lugar, como veio conhecer essa igreja numa rua sem saída. O meu exemplo foi sem querer.
eu trabalhava na área técnica da empresa e a minha função era visitar indústrias. Então, qualquer indústria na cidade eu tinha que visitar, eu tinha que conhecer. E eu estava indo num cliente aqui na frente, na rua, na Benjamin. E aí eu entrei na rua errada, que é a rua da Zoe. E quando eu entrei, que eu vi alguns galpões, eu falei, eu vou até o final porque eu vou dar uma garimpada já no lugar para ver quais empresas que tem ali. E era justamente na época que nós estávamos procurando a igreja. A gente tinha acabado de sair de uma igreja que tinha fechado, muita coisa para consertar no coração, muita mágoa, enfim. E aí Deus me traz primeiramente nessa rua sem saída. Aí eu tirei a foto da fachada da igreja aqui e mandei para a Aline. A Aline estava no Tocantins, né, amor? Eu acho. E aí eu mandei para ela, falou, tem uma igreja na rua aqui, vamos visitar depois. E aí eu vim a primeira vez sozinho, porque ela estava lá. Cara, quando eu cheguei aqui foi muito engraçado, porque quem me recebeu lá no estacionamento foi o Ricardo, que acho que está lá no estacionamento hoje também, o Ricardo. E olha a importância de você fazer as coisas com excelência, irmão. Quando o Ricardo me recebeu lá no estacionamento, eu cheguei aqui já era 7 horas da noite. Porque quando eu fui pesquisar sobre Zoe, para ver o horário do culto, eu só coloquei Zoe, aí saiu Zoe Laranjeiras. Eu não sei se o culto de lá até hoje é às 7 horas da noite, né? E aí então eu cheguei aqui 7 horas da noite. Quando eu cheguei no estacionamento, eu falei, rapaz, essa igreja aqui é pontual. 7 horas, a galera já está toda aqui, o estacionamento cheio. E aí quando eu desci do carro, aí o Ricardo foi me receber, a primeira vez na igreja, irmãos. E aí eu falei, irmão, que hora começa o culto aqui? Ele falou, cara, 6h30. A vontade era de entrar no carro e falar, volta outro dia, porque já perdi. E aí o Ricardo falou assim, cara, não vai não, fica aí. Você só perdeu um pedacinho do louvor, mas fica aí, cara. E aí eu entro sozinho, quando eu entrei, o Abel, que na época estava aqui ainda, me recebe com um abraço e fala, mano, senta aí, cara, fica de boa. E eu, sisudo, para quem me conhece assim de primeira, irmãos, me acha fechado demais, e talvez até seja mesmo. Mas aí, eu todo sisudo, primeira oração que eu recebo na igreja foi do Fábio, marido da Karen. 2 metros de altura, o cara me abraça e ora comigo tudo aquilo que o Espírito Santo estava trabalhando na minha vida no íntimo. Eu falei, cara, só pode ser aqui. E aí, quando eu trouxe a Aline, ela olhou para mim com aquela cara de que é aqui. E a gente está aqui até hoje. Então, cara, o exemplo do Ricardo, o exemplo do Abel, em uma simples recepção, está aqui até hoje porque eles fizeram com excelência. Amém, irmãos?